Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das orações mais viscerais da Bíblia, para entender de perto como a dor pode, sim, ser transformada. Essa é uma pergunta que aperta o coração, não é? Como é que se ora quando a dor parece simplesmente insuportável? Um caminho para responder a isso a gente encontra numa das orações mais sinceras de toda a Escritura, o Salmo 6. E olha, já de cara, é bom a gente entender que o Salmo 6 não é um cântico de alegria comum. Ele pertence a uma categoria muito especial de oração, conhecida como lamento. É, basicamente, a oração feita para tempos de crise profunda. Então, o que é um lamento? Pense nele como uma conversa com Deus sem filtros, sabe? É colocar para fora toda a tristeza, a angústia, a queixa, mas com um detalhe crucial. Essa conversa sempre caminha da dor em direção à confiança em Deus. E quem escreveu isso? A tradição aponta para o rei Davi. E ele não estava enfrentando um probleminho qualquer. Era uma tempestade perfeita. Estamos falando de uma crise tripla. Uma doença física grave, uma angústia na alma e, para completar, a pressão de inimigos por todos os lados. Tudo junto ao mesmo tempo. Então, vamos entrar na primeira parte do Salmo, dos versículos 1 a 7, para ver de perto como Davi coloca essa dor toda em palavras. A primeira coisa que chama atenção é que Davi não está pedindo para fugir da disciplina de Deus. O que ele pede é: Senhor, me corrija, mas com a sua disciplina de pai, não com a sua ira de juiz. É uma distinção fundamental. Ele sabia a diferença entre ser corrigido para crescer como um filho amado e ser punido para destruir como um inimigo. E quando ele diz que os meus ossos estão abalados e a alma profundamente perturbada, isso é muito forte. Mostra pra gente a visão bíblica de que corpo e alma não são separados. A dor da alma é sentida no corpo. Na mentalidade da época, os ossos eram a própria estrutura da pessoa. Ou seja, ele está dizendo: eu estou desmoronando por dentro e por fora. E aí vem aquela pergunta que ecoa na alma de quem sofre. Mas tu, Senhor, até quando? Esse é o grito de exaustão, de cansaço de esperar por uma resposta, por um alívio. E é importante notar, isso não é falta de fé. Pelo contrário, é a fé em ação, confrontando a dura realidade da dor e a aparente demora de Deus. Agora, olha que interessante o argumento que ele usa. Ele diz que na sepultura ninguém pode louvar a Deus. Isso não quer dizer que ele não acreditava em vida após a morte. O ponto dele era outro. No Antigo Testamento, a revelação sobre a eternidade ainda estava se desdobrando. E o louvor, a adoração pública, acontecia aqui, na terra. O apelo dele é: me mantenha vivo para que eu possa continuar te adorando aqui. A intensidade da dor é descrita como imagem poética fortíssima. Ele fala que inunda a cama com lágrimas, que faz o leito nadar. É uma hipérbole, um exagero poético, claro, mas serve para mostrar uma dor tão grande que ele sente como se estivesse se afogando. É uma sinceridade que foge de qualquer clichê religioso. E é aqui, bem no meio desse abismo de desespero, que o Salmo dá uma virada de 180 graus. De repente, o tom muda completamente. É quase como um trovão em céu azul. A gente precisa se perguntar: o que aconteceu? A doença passou? Os inimigos foram embora? Aparentemente não. As circunstâncias continuam as mesmas. Então, o que provocou essa mudança tão brusca do lamento para uma declaração de vitória? A resposta está aqui. A mudança não foi fora, foi dentro. A oração não mudou a situação, mudou a perspectiva dele. No meio da oração, a fé interveio. Ele recebeu uma certeza no coração, uma segurança de que Deus tinha ouvido o seu clamor. É a fé garantindo a resposta antes mesmo que os olhos pudessem vê-la. E essa nova certeza transborda na parte final do Salmo, dos versículos 8 a 10. Vamos ver como ele expressa essa vitória da fé. Olha a autoridade com que ele fala agora. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam a iniquidade. Por quê? Porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Essa certeza de que Deus o ouviu lhe dá força para se posicionar contra aquilo que o afligia. A comunhão com Deus foi restaurada, e isso o leva a se afastar do mal. E essa confiança dele não é vaga. Ela se apoia em 3 afirmações bem sólidas, como pilares. Primeiro, o Senhor ouviu o meu lamento, ou seja, meu choro. Segundo, o Senhor ouviu a minha súplica, meu pedido específico. E terceiro, o Senhor acolhe a minha oração, a oração como um todo. É uma confiança completa.
Isso aqui é uma aula sobre fé. A confiança dele não estava baseada em como ele se sentia ou no que via ao redor. Estava firmada naquilo que ele sabia sobre Deus, que Deus é fiel e seu caráter não muda. Davi nos mostra na prática que fé e sentimentos podem andar por caminhos diferentes e a gente escolhe em qual deles vai firmar os pés. Tudo bem, mas e para nós hoje? Por que esse salmo, escrito há tanto tempo, continua sendo tão relevante? Porque a dor de Davi, por mais profunda que fosse, era uma sombra de um sofrimento muito maior, o sofrimento de Cristo. Davi chorou em sua cama, Jesus suou sangue no Getsêmani. Davi temeu a ira de Deus, Jesus suportou essa ira na cruz, em nosso lugar. Por causa de Cristo, nós nunca enfrentaremos a ira punitiva de Deus, apenas a sua disciplina de amor, de Pai. E aquela pergunta angustiante de Davi lá do meio do salmo: no sepulcro, quem te dará louvor? Será que ela ficou sem resposta? De forma alguma, o Novo Testamento nos dá a resposta definitiva e gloriosa: a ressurreição de Cristo. Porque Jesus venceu a morte, o louvor não termina no túmulo. Pelo contrário, ele atravessa a morte e continua por toda a eternidade. Então, o que a gente aprende com tudo isso? Primeiro, que o lamento honesto é uma forma poderosa de adoração. Segundo, que a disciplina de Deus é sempre para corrigir, nunca para destruir. Terceiro, que a fé verdadeira se agarra ao caráter de Deus, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. E por fim, que a cura que Deus oferece é completa, para o corpo, a alma e o espírito. Isso tudo nos leva a uma reflexão final bem pessoal. Diante da dor, como tem sido a nossa oração? Será que a gente tem se apresentado a Deus com um lamento honesto, como Davi, ou temos nos escondido atrás de uma máscara de piedade? O Salmo 6 é um convite para a gente levar nossa dor sem filtro e sem medo àquele que sempre ouve e cujo amor jamais falha.